Hoje o vídeo é sobre a carta de número 15, o urso no baralho cigano, o Petit Lenormand. Vamos falar sobre interpretação, junção e dicas de leitura. A interpretação do urso, ela numa pergunta de sim ou não, ela vai ter a tendência do não, mas ela vai tanto ser positiva, negativa ou neutra. O que ela vai estar trazendo mais representação é os exageros das cartas ao redor, tá? Então, tem que estar uma atenção com relação a isso, dependendo do jogo, dependendo do contexto geral. Mas ela traz a interpretação de medos e insegurança, ciúmes, falta de respeito, agressividade, abuso físicos e psicológicos, angústia, controle, decepção, falsidade, competição, coragem, força, proteção, confiança, pessoas de influência, poder, liderança, chefe, político e em algumas interpretações, principalmente europeia, ela traz também representação de dinheiro, tá? Devido a capacidade de armazenamento do urso, né? Lembrando que o urso, de tempo, ele já é um pouco mais lento, porque a gente lembra, né, do urso, ele hiberna normalmente no inverno. Então, a gente vai falar sobre um pouco um tempo um pouco mais lento do que outras cartas, tá? Mas não tão lenta, por exemplo, como uma montanha, tá bom? Então, vamos falar hoje dessa carta no sentido de principal interpretação dela vem falar sobre medos e inseguranças, que vão trazer, que é a raiz de todas as outras situações. Só que ele não é um medo e uma insegurança, igual, por exemplo, às vezes a carta do cão vem trazer, às vezes a carta da criança vem trazer. Ele já é um medo e uma insegurança que está trazendo grandes consequências, né, para aquele momento, para a vida de alguma forma. Então, o urso, ele vem trazendo alertas, né? Vai depender de qual casa sai. A orientação para você naquele momento é o que está te atrapalhando? É um sentimento? É no campo de trabalho? É no campo de relacionamento? Quais são as cartas que estão ao redor? Qual o contexto de tudo isso? Então, mas quando ela sai, por exemplo, no campo profissional com um rato, e no que está atrapalhando você naquele momento. Por que está atrapalhando isso? É a atenção, né? Tem algo que está sendo, vamos falar de um consciente coletivo? O urso, quando ele abraça, ele tem as unhas afiadas, podendo te apunhalar pelas costas. Então, algo pode estar te apunhalando pelas costas e tendo perdas que você não está observando, por isso que ele vem falar sobre falsidade. Principalmente se sai aliança, é alguém que você se relaciona, né, que está te apunhalando pelas costas e você não está observando. Por exemplo, né, se está atrapalhando no campo do trabalho, pode ser alguém ali que está querendo ocupar o seu lugar, querendo ter, como posso dizer, benefícios. Você está trazendo benefícios para essa pessoa, por exemplo. E essa pessoa vai se aproveitando. Mas o que está deixando essa pessoa fazer isso? Talvez um medo e uma insegurança sua? O medo e insegurança dela, porque se ela soubesse, por isso que a gente vai falar sobre coragem, força, capacidade, né, julgamento, talvez se ela acreditasse na força dela, na capacidade dela, ela não precisaria fazer isso, tá? Então ela vem pedindo, né, do lado negativo, cuidado, perigo, pode ter um inimigo rondando, tá? Mas tem um lado positivo, em vez de fazer isso, busque suas conquistas, tenha determinação, força, né, busque o seu, tá? Então, ela pode trazer essa decepção, porque normalmente, quando vem né, estar alguém te prejudicando, vem a decepção, porque era alguém que você confiava, mas você confiou por quê? Colocou expectativa demais. Pode vir junto com a carta da criança, na confiança, na inocência, tá? Então, ela vem trazer, como eu falei, os exageros, né? Você exagerou na inocência, você exagerou na confiança, você exagerou de alguma forma, tá? Então, mas qual que é a base disso? É o medo e a insegurança. O medo e a insegurança vai ser a raiz, mas do quê? Do descontrole. Então, no sentimento amoroso, por exemplo, vem normalmente aquele ciúme, aquele controle, aquele domínio, abuso físico, podendo ter agressividade, falta de respeito, tá? Abuso, como eu falei, físico e psicológico, né? Trazendo algum dano,
Mas por quê? Porque a pessoa está insegura. Então, você vai ter que ver as cartas ao lado se já tá naquela consequência de já uma atitude já mais grave. Mas também ela pode trazer o quê? No início de um relacionamento. Por isso que é importante, né? Saber o contexto geral. No início de relacionamento, junto com algumas cartas ao redor, principalmente com o livro, já numa forma de pensar, de agir, essa pessoa vai demonstrar o que ela quer pra você, tá? Ela vai esconder. Ela esconde os excessos dela, ela esconde aquela negatividade e ela vai mostrar aquilo que ela quer. Se for no sentimento, se vem junto com a torre, ela também vai esconder esses sentimentos, mas ela tá escondendo esses sentimentos já com medo e uma insegurança. Ela não tem a intenção da maldade, mas se já vem junto com a cobra, aí tem uma intenção. Tá? Então vai depender. Vai depender da carta, né? Como eu sempre falo aqui. Então é importante as perguntas que você faz na sequência para entender melhor. Então, às vezes você fala assim, mas num jogo só não dá para ver muita coisa? Dá para ver muita coisa, dá pra gente interpretar muita coisa. Mas quanto mais se conversa com a pessoa que você está abrindo o jogo, quanto mais você faz perguntas e vai adentrando, né? É como se fosse mesmo uma investigação, investigar, né? O entendimento, investigar esse entendimento, você vai conseguir ter mais certezas no sentido da interpretação. O que esse urso está querendo dizer? Se ele está ali, ele está querendo dizer alguma coisa, tá? Se ele vem no que está atrapalhando, é uma orientação para o que deve ser feito. Como é que sim eu vou ser um urso, né? Bem junto com a cobra, eu vou apunhalar pelas costas? Não, mas você vai observar, você vai ficar atenta para o que está, por exemplo, vem uma aliança para o que está ao seu redor. Tem alguma coisa aí que não está, né? Algo que não está certo. Então você vai ter que observar, né? Como eu falei, vem com o rato, é algo que está drenando, né? Se vem algo que está te prejudicando. Muitas vezes também pode vir como orientação o livro. Você tem que usar da sua força, da sua capacidade, coragem, enfrenta seus medos. Vai ficar na zona de conforto? Né? Depois, nesse caso, por exemplo, também as outras pessoas podem muitas vezes estar lá no campo profissional tentando te apunhalar pelas costas porque você está lá parada na sua zona de conforto. É caso para caso, tá, gente? Tem casos que não, que a pessoa não está acomodada, a pessoa não está parada, mas tem alguém apunhalando pelas costas. Aí vai cada caso um caso, tá bom? Por isso que eu falo, tem que investigar, tem que entender aonde essa carta vai sair. Muitas vezes ela traz como uma questão de relacionamentos tóxicos, tá? De controle, de ego. Se ela sai, por exemplo, com a árvore, não está respeitando o entendimento, não está respeitando o limite do outro. Mas também ela pode vir trazendo que você precisa ter coragem de iniciar algo. Às vezes. Mas aí você vai buscando as cartas na sequência para confirmação, tá? Do que ela tá querendo representar naquele jogo, naquele momento. Na saúde, ela vem falar sobre sensibilidades do fígado, do pâncreas, estômago, sedentarismo, obesidade, desequilíbrio na pressão, má digestão, né? O urso, ele fala muito sobre a questão do estômago, a má digestão, tá? Então, fique atenta. Trazendo também confusão mental, muitas vezes, né? Com relação ao tempo, o urso, ele hiberna, né? Como eu falei, eu acho que eu já falei no começo do vídeo, ele hiberna no inverno, então o tempo é um pouco mais demorado um pouquinho, tá? Ele tem essa força física, esse tamanho, então ele às vezes vem trazendo orientação do quê? De pôr limites, respeito, tá? Saber lidar, porque ele vem também trazendo com essa questão de pessoa de influência, poder, liderança, chefes e políticos, né? Então tem aquele poder, então ele vem trazendo um poder no sentido de, no trabalho, às vezes tem interpretações que vem falar sobre a questão dos chefes que pode ter abuso, né, psicológico com relação aos funcionários, como também os funcionários não sabem lidar com pessoas, né, naquele momento de liderança, não aceita regras, não aceita
nada que seja algo que ele tem que obedecer. Então, às vezes a pessoa tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Que tem esse poder, dessa liderança, tá? São aprendizados que vai depender do jogo e do que sair. Então, no trabalho, repetindo, atenção, tá? Com relação ao positivo e negativo. No sentimento também, relação positivo e negativo. Tá? Lembrando que todo sentimento, seja medo, raiva, insegurança, ele pode ser bom. Na verdade, ele é bom. O problema são os excessos. São como a gente vai agir com aquele sentimento. Então, eu não quero sentir mais medo pra nada. Pode ter certeza que alguma coisa você vai acabar metendo os pés pelas mãos, porque o medo, ele ajuda em alguns momentos, sendo saudável, ele vai ajudar você a não fazer nada, algo de errado, por exemplo. A raiva, muitas vezes, pode te impulsionar a fazer algo que você não estava querendo fazer, tirar você da zona de conforto, tá? Então, sabendo lidar com esses sentimentos, ele é bom, não é negativo. Então, lembrando que cuidado com os exageros, os excessos, para não se sobrecarregar. Então, o urso ele faz muito dessa orientação, dessa interpretação, tá? Proteção, né? Pede muitas vezes, às vezes, a orientação é se proteger de algo, tá? E a questão do julgamento, né? Às vezes, a gente tá julgando algo que não é. Por isso, né, o urso, ele traz isso, ele traz essa questão de muitas vezes ser o urso que vai te proteger e o urso que vai te atacar. Ou você mesmo, é o seu próprio urso, que te protege muitas vezes em excesso, ou se ataca muitas vezes em excesso. Então, por exemplo, se vem com a carta do chicote, você pode estar, se autopunindo muito severamente. Então, repetindo, medo, insegurança, atenção, cautela, cuidado, observa, avalie. Em todos os sentidos, até mesmo para nós que estamos abrindo, o momento, aquela carta vai trazer cuidado, atenção, tá bom? Além das interpretações, né, as interpretações de cada lâmina é extremamente importante. Então, estar sempre estudando, buscando. Eu até hoje estudo as lâminas, eu estudo os significados, os jogos, interpretações. É um estudo contínuo. Mas o principal também, junto com o estudo, paralelo ao estudo, é a prática. É abrir jogos, praticar o mais que você puder. Porque com a prática você vai percebendo cada detalhe, cada junção. Normalmente, quando termina a interpretação das 36 cartas no curso, eu oriento a abrir as cartas diárias, né? De como vai ser o dia. Para quê? Para que junto com a interpretação, você perceba o significado dessa interpretação no seu dia. E assim vai tendo cada dia mais, né, o entendimento, o aprendizado. É extremamente importante isso, de você estar alinhado, né, entender o que aquela carta vem trazendo a representação para você.